Estamos aqui em mais um Esquina de Escribas, esse canal que é um ponto de encontro, uma esquina de encontro entre autoras e autores, seus leitores e leitoras, leitoras com leitores, é encontro daqueles que amam a palavra escrita. E hoje temos a honra de estar aqui com Mariluce Moura. Mariluce Moura, a autora deste livro aqui, né? A Revolta das Vísceras e outros textos, editora Arete. Mas antes disso, eu só quero contar aqui como é que eu conheci a Mariluce. Então vamos lá. A Mariluce é jornalista, escritora, professora, e eu a conheci quando ela era chefe de redação, era esse o nome? É diretora de redação. Quando ela era diretora de redação de uma revista muito prestigiosa e prestigiada, que é a revista FAPESP. Eu sei, e ela fazia os editoriais, né? Apresentação editorial, né? Onde ela apresentava o que ia aparecer nas revistas. Eu ficava muito impressionada com a capacidade e a elegância dela de contar para a gente tudo que a gente ia ver naquela revista. E também Mariluce entrevistando pessoas, né? Sempre me chamou a atenção a escrita dela, a elegância com que ela escreve. Então, quando eu tiver a oportunidade de comprar e ler esse livro, eu falei, nossa, a Mariluce escreve ficção também. Foi para mim, né? Porque eu vinha da ideia da jornalista, né? Da entrevistadora, né? Da editora, isso, de alguém do jornalismo, e aí fiquei, e foi uma grata surpresa. Antes de eu passar para ela, vou ler aqui para vocês uma coisa. A revolta, que está na quarta capa. A Revolta das Vísceras, ao contar a experiência de Mariluce sobre a morte de Gildo Lacerda, acaba por também reconstruir a história de Gildo, permitindo que ele continue vivo naquela que narra e naqueles que além de ler, né, gente? Além. Quem disse isso foi a Maria Cláudia Moraes Leite, na sua tese de doutorado de 2023, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Uhum. Ok, então lá vai minha primeira pergunta. Marilce, o que você nos conta aqui é uma história verídica, uma história que você viveu. Então, minha pergunta é, por que você fez um romance? Por que você não compõe em primeira pessoa? Por que você usou personagens, né? No caso aqui, o personagem principal é a Clara, né? Por quê? Por que você escolheu isso? Bom, é uma pergunta que me remete a 1980, porque o romance A Revolta das Vísceras, ele eu terminei a escritura dele em 1980, final de 80, começo de 81, porque eu queria inscrever essa narrativa como romance inédito num concurso de romances inéditos da editora José Olímpio. A editora José Olímpio resolveu dar esse prêmio quando comemorou 50 anos de existência. Eu vinha escrevendo trechos, né, pedaços assim, de coisas que eu achava que eram contos. Veja, a gente estava na ditadura. Para mim era muito difícil, em termos pessoais, lidar com a história desse assassinato do meu marido, né? Na, dentro de, dentro de uma instituição, um quartel do Exército, dentro de uma instituição de Estado, digamos assim, né?
E veja que, na época, a gente sequer sabia como efetivamente é que Gildo tinha sido morto, né? Porque quando nós fomos presos, e alguns dias depois, isso em 1973, alguns dias depois, a ditadura fez todos os veículos, incluindo o Jornal Nacional, na leitura de Cid Moreira, quando fez todos os veículos do país divulgar um suposto tiroteio que teria ocorrido na esquina da Avenida Caxangá com a General Polidoro, no centro de Recife, nós sabíamos que aquela história que a ditadura estava divulgando era mentira, né? E por muito tempo nós não tínhamos indícios, alguns testemunhos de como efetivamente é que Gildo foi morto, e foi morto sob tortura dentro do quartel-general do Exército. Bom, mas em 80, quando eu comecei a escrever os primeiros textos relativos à minha experiência, era uma experiência profundamente dolorosa de morte, né? De luto, de morte, de Revolta. eu, eu soube, veja, no dia que eu e Gildo faríamos um ano de casados, em 28 de outubro de 1973. Em 28 de outubro, nós estávamos presos. Eu supunha que nós estávamos ambos presos, mas ele estava sendo morto. E no dia 1º de novembro, eu fui informada, dentro do quartel do Forte de São Pedro, onde eu estava isolada em Salvador, eu fui informada da morte de Gildo, mas informada com o capelão do Exército, né, da 6ª Região Militar em Salvador, me levando o jornal, sobre um jornal da Bahia, com essa notícia divulgada, essa fantasia divulgada pelo Exército, né, pelos órgãos de repressão da ditadura. Então, veja, para mim foi muito, muito, muito difícil lidar com essa realidade. Eu ainda passei, nesse momento eu tinha cerca de 10 dias presa, e eu passei mais 32 dias presa e isolada, e aí realmente foi o grande inferno, né? O grande. Só parece muito no Porque, livro, né? Parece muito. então, porque aí eu estava E grávida, sozinha, né? sozinha, isolada, grávida, e eu fiz 23 anos nessa situação de prisão no dia 3 de novembro, lá em 73. Então, quando eu saí em dezembro, por muito tempo foi quase impossível lidar de alguma maneira com esse. Era, eu acho que eu era simplesmente uma pessoa absolutamente devastada, mas com a consciência de que eu precisava sobreviver. Eu sabia que eu era uma sobrevivente e eu tinha a consciência de que eu precisava sobreviver e, sobretudo, pelo filho. Eu pensava, não era filho, era filha, mas pelo filho que eu estava gestando e que, apesar das torturas, eu mantive saudável, né? O corpo tem esses milagres, né? Apesar dos choques, das porradas, das coisas todas. Então, durante esses anos de 74, 75, 74, Tessa nasceu, que deu uma outra dimensão à vida, a filha nasceu, né? Mas durante os anos seguintes, ainda na ditadura, né? Não vamos esquecer que em 75 morreu o Herzog, em 70 foi morto, né? Foi assassinado o Herzog, em 76 o Manuel Fiel Filho, né? As coisas continuam, veio o Rio Centro ali já na virada da outra década. Então, escrever sobre a ditadura nesse período era realmente um ato de coragem. E como eu não conseguia lidar realmente eu não conseguia contar de fato Botar em primeira pessoa, né? qual era a minha questão, como é que era, porque quando a personagem diz no livro
que de repente parecia ter 100 anos ou não ter idade alguma, era de fato como eu me sentia. Eu me lembro eu passando pelo centro de Salvador, na região que chama Comércio, o nome, né, do bairro é Comércio, passando na frente do prédio dos Correios e Telégrafos, que era um prédio enorme, e eu olhando assim aquela Praça da Inglaterra, aquela coisa toda, e divagando e pensando, eu realmente não tenho mais 23 anos. Acabou essa história de eu ter 23 anos. Eu tenho 100 anos. Eu me sentia com o peso de 100 anos. Então, como que a gente conta isso em primeira pessoa, como um depoimento em plena ditadura? A gente não conta. Então, eu resolvi escrever alguns contos, que era uma maneira terapêutica, inclusive, de lidar com o problema, né? Uma via terapêutica. E aí, já em 79, 80, eu me dei conta que o que pareciam alguns contos poderiam ser linkados numa narrativa só. E foi aí, em 80, que saiu o romance. E eu me inscrevi, o romance no Prêmio Zé Olímpio, tirei o segundo lugar. O primeiro lugar foi desclassificado porque eles descobriram que não era inédito, mas eles não me passaram para o primeiro, porque eu teria até mais grana se eles me Você passassem. ficou no segundo e não teve o primeiro, né? Exato. Exatamente, essas maluquices. E aí, mas a editora José Olímpio não quis publicar. Me disse que, enfim, que eu morava em Salvador e tal, não era conhecida ali no Rio, blá, 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 papapá, não quis Uhum. publicar. Mas a editora Codecri, a editora do Pasquim, resolveu Isso. publicar, né? Então, eu acho que escrever como ficção me permitia voos por dentro, né? Uma investigação dos sentimentos maior do que se eu estivesse dando um Feito em depoimento primeira pessoa. naquele momento É. sufocada ainda, né? Não, Acho que é isso. eu fiz esse comentário por curiosidade, mas eu acho que foi muito feliz também a escolha. Por exemplo, o fato de você colocar personagens, se você é uma narradora onisciente, né? Isso é uma vantagem, que você consegue ver o todo, né? Você consegue mover as personagens para ir levando a história que você está contando. Eu acho fabuloso. Acho que foi, entendeu? Assim, você ganhou mais recursos, né? Uhum. De contar essa história. Tem muito que a gente chama de discurso indireto livre, né? Esse nome, Sim. Clara, e as outras personagens, né? Você consegue fazer com que, né? Em muitos momentos, a maioria deles são as personagens que eu estou ouvindo, né? Não é a narradora. Isso também foi muito feliz, né? As cenas de rua, eu adoro todas, que você põe na rua e tal. Essa que você contou aí, do capelão, é uma das mais impressionantes, né? Quer dizer, eu acho que acabou sendo, não era, talvez não fosse só a primeira opção, mas acabou sendo uma escolha feliz. Universalizou mais, na verdade, né? A história, Uhum. apesar de ser sua. E sempre é, né? Porque, no fundo, também ninguém vai todo mundo acaba escrevendo alguma coisa da sua história, né? Não é tão diferente Você sabe que disso. eu acho uma coisa curiosa é, quando eu escolhi o nome da personagem, porque eu queria narrar claramente as dores, né? Então era clara quase no sentido de transparente, né? E é engraçado porque anos depois, né, imbuída das batalhas e lutas identitárias, eu dizia, mas é um absurdo uma personagem negra que se chama Clara, né? No fundo é isso, é que nem a Clara dos Anjos Do Lima. do, Lima Barreto. do Lima Barreto, que eu amo de paixão, né? Então, a mim mesmo me chama a atenção quando eu bati o martelo que o nome dela era Clara. E pronto, eu não fiz segundas
Não pensou segundo as em... definições sobre isso, né, Claro, ou raciocínios naquele momento. O que eu queria era que ela clareza. trouxesse com clareza Sim, e isso uma você conseguiu situação. muito, inclusive essa dureza que ela vive está no livro o tempo todo, né? Você não tem um momento feliz da Clara, né? Que você diga assim, pô, isso você conseguiu. Assim, é uma agonia, né? É É uma verdade. agonia, né? Não, não tem, né? E que tem a ver aí sim com a própria história que você viveu, né? Pesadelo, pesadelo, né? Outra É. coisa que eu acho um bárbaro também não é que é a função social do livro, mas eu fico pensando, pô, moçada mais jovem, que oportunidade, né? De rever, através de um romance, só a imagem literária, algumas páginas terríveis, né? E recentes da história Uhum. desse país. Isso Você sabe que você... durante muito tempo, eu não li o livro, né? A gente faz isso com os nossos livros, né? A gente deixa. Oh, E aí, eu precisava reler de maneira atenta, muito atenta, porque eu ia fazer a segunda edição. e é essa aqui. E exato. Uhum. Por que que essa edição foi feita? Primeiro, eu pensava de vez em quando em fazer uma segunda edição, porque a primeira era de 1982, não existia mais, quase ninguém conhecia, Sim, etc. sim, sim. E daí eu achava, cheguei a submeter a algumas pessoas, você acha que vale a pena republicar e tal? Várias pessoas disseram sim, claro, etc. Mas aí aconteceram algumas coisas decisivas para eu fazer essa edição. Uma é que ia fazer os 50 anos do assassinato de Gildo no ano passado, né? Ia ser no Uhum. início do ano passado. Eu, eu já vinha desde 2022 trabalhando na pesquisa para um documentário cujo nome até aqui é Operação Cacau, porque esse é o nome dado pelas forças de repressão a, a uma operação que foi decisiva na Bahia para prender e matar 6 jovens militantes e um não tão jovem da Ação Popular Marxista-Leninista, em 73, entre outubro de 73 e fevereiro de 74. Então, eu vinha desde 2022 trabalhando, né, com uma equipe na ideia desse documentário. No começo de 2023, para mim estava claríssimo que esse documentário, nem de jeito nenhum, nem que eu ganhasse na Mega Sena, A Mega Sena. ficaria pronto Pronto. para marcar os 50 anos do assassinato de Gildo. E aí eu pensei, mas eu tenho que fazer algo que tenha um produto e não apenas um evento, Uhum. que marque uma coisa materializada, que marque esses 50 anos. E aí eu pensei, eu posso fazer uma nova edição de A Revolta das Vísceras, né? E aí as novas gerações podem conhecer, e juntar ao romance alguns textos posteriores relacionados, né? Entrevistas, eh, análises, enfim, alguns textos posteriores posteriores ou não, porque, por exemplo, eu juntei dois textos, dois fragmentos de texto que eu escrevi presa. Uhum. Um antes de saber do assassinato de Gildo, Uhum. outro após saber. Uhum. Esses fragmentos eu realmente não tinha lido nunca mais desde que eu fui solta da cadeia. Eu Olha só só, li o ano passado, olha só. entre vários outros. Então, o livro foi assim, era para marcar os 50 anos. Além disso, a outra justificativa para publicá-lo foram duas teses de doutorado. Você já citou um trechinho aí Uhum. Uhum. pedaço da tese da Maria Uhum. Cláudia, Uhum. mas teve também em 2016
A Teve a tese da Cristiane Cris, da Lira. Cristiane Lira, Deixa eu ler, deixa eu aproveitar que é para ler aqui, escritora porque, também. A Cris Lírica é escritora. olha só. Então, Cristiane Lira, ela diz o seguinte: a revolta das vísceras tanto pode ser uma reação física, escatológica, quanto um movimento de combustão interior, que está presente no livro o tempo todo. Um vulcão que entra em erupção, um movimento de vida. A obra de Maria Lúcia Moura captura esse mergulho entre o corpo físico e as emoções perpassadas pela violência da tortura, da perda de gente querida e daquele que fora o grande amor da protagonista, da Clara e da Mariluz. Então, essa é a Cristiane Lira, né? Tese doutorado, Universidade da Geórgia, em 2016. Então, essas duas teses de doutorado me disseram o seguinte: bom, se os estudos acadêmicos estão interessados nesse livro, né, e elas dizem que aqui no Brasil foi a primeira narrativa feminina sobre a ditadura, né? Publicada ainda na ditadura, né? E então o fato de estar sendo um objeto de interesse da academia fortaleceu a minha ideia de que talvez fosse importante para as novas gerações ter acesso a esse livro, né? Sem dúvida nenhuma. Que teria As um novas e valor as dentro. velhas, viu? Porque eu estou na velha geração e foi muito importante para mim ler esse livro. Então, não é só as novas, né? As É que velhas a gente também. fica pensando muito na Mas questão da não, formação dos novos, né? não, para mim foi muito bom, muito importante também. Então é isso. Mas, Fernanda, você falou de quando você me conheceu. Eu queria também contar que eu lhe conheci, então, quando eu estava na direção ali de redação da revista Pesquisa FAPESP, mas eu conheci também o seu trabalho literário, jornalístico, literário, e conheci o seu trabalho ali quando se estava fazendo todo aquele movimento Com a liderado Clara pela Chá. Clara Scharf. Na verdade, a gente se viu lá, mas, É, né, a é gente, inclusive, verdade, numa ali reunião, pelo que a Mil Clara se Mulheres pelo chegou, Nobel da Paz, né? Um lindo Mulheres movimento e Guerrilhas da você. Paz. Mil É, mulheres para o Prêmio Nobel. Essa ideia, gente, para quem não sabe, foi fascinante. Foi uma ideia de vamos fazer a proposta de 1.000 nomes, 1.000 mulheres no mundo inteiro para ganhar o Nobel da Paz de 2005. Então, né, para concorrer ao Nobel da Paz. 1.000! E aí teve entrevista com essas 1.000 mulheres, e aí o Brasil participou com 55 mulheres, né, dessas 1.000, né, a cota do Brasil era essa. Foi feito um trabalho muito bonito, e, claro, não ganhou. Mesmo apresentando 1.000, não ganhou, né? Mas isso é um é, detalhe, né? Porque o trabalho foi feito e são mulheres incríveis. pois é. Então ficou o livro que você, junto com a Patrícia Negrão, né, o E trabalho a que Carla vocês duas Rodrigues, fizeram. Ah, é verdade. Ficou Fernanda, então de memória desse esforço todo. Foi um trabalho lindo, foi assim uma coisa coordenação da Clara maravilhosa. Chá. Exatamente. É isso. Que acabou de fazer 99 anos. Que Então, coisa, hein? Clara está indo. Ano que vem ela faz 100. Provavelmente exatamente. faça, viu? Tua vitalidade, né? Linda, Mas, linda, linda. Fernanda, Ah, eu, eu queria te dizer que o título, A Revolta das isso. Vísceras, tem mesmo isso que a Isso Cris diz, né? que a Cris disse. Porque, de fato, quando eu me decidi por esse título, é que eu tinha passado os últimos dias em que eu estava amarrando concretamente o romance, e amarrar o romance
implicava também em fazer a carta transitar, a carta que a personagem manda para Uhum. alguém que você não sabe quem é, Isso. Já fazer ela começa com transitar isso. pela narrativa toda, né? Naqueles dias eu tinha que revisitar muito aquela situação e eu, de fato, vomitava violentamente, né? Escrevia naquela pequena máquina de escrever e corria para o banheiro, né? Olha só. Então, quando chegou na hora, eu queria que o livro tivesse um título assim, Sombras do Quarto Amarelo. Mas aí Rino Marconi, com quem eu estava casada na época, Uhum. disse assim: mas aí vai parecer romance policial. Por que que você não usa essa coisa, né, toda essa revolução que você está vivendo fisicamente no título? Aí eu me lembrei de A Revolução dos Bichos. Pensei em A Revolução das Vísceras, que ficava próximo de A Revolução dos Bichos. Uhum. Mas eu achava que não era uma revolução, não era um Não era uma negócio de um revolta, né? processo. Eu acho que era uma revolta Uma mesmo, era uma revolta. coisa, né, daquela. De quem não É uma coisa admite, que. de uma situação, na verdade, inadmissível, né? Exato. Uma coisa é você chorar, claro, não estou comparando dores, mas uma coisa é alguém com 23 anos, apaixonada, e aí o marido, companheiro, parceiro, namorado, vai atravessar a rua e é atropelado, morre. É trágico, causa muita dor, claro que causa muita dor. Mas outra coisa é você, entendeu? Ter uma pessoa que está perfeitinha do seu lado, com a sua idade, 20 e poucos aninhos, e essa pessoa ser, de repente, presa, torturada, assassinada e desaparecida. Desaparecida, porque o Você não viu o governo, corpo, né? o Então, regime não devolve o corpo jamais. isso é então é a revolta, isso causa revolta, né? A dor da perda e a revolta, né? Por quê? Porque poderia não acontecer, né? Poderia não ter sido assim. E mais revolta ainda acho que causa o fato de e ficou por isso mesmo, né? Fica tudo por É isso por isso que a mesmo. gente continuou militante, militante de todos os lados e militante, inclusive, entre os familiares de mortos e desaparecidos políticos, né? E eu acho que eu nunca deixei de ser militante, mas essa categoria, inclusive, de mortos, familiares de mortos e desaparecidos políticos, permaneceu, né? A gente continuou o tempo todo, e agora a gente teve que batalhar muito por essa comissão que o Ser governo reaberto, né? anterior, inominável, tinha extinguido ali no dia 14 de dezembro, no apagar das Foi luzes no daquele esmato. seu É. desgoverno. Uhum. Agora, neste mês de julho, foi reposta em cena. Eu acho que o Diário Oficial do dia 3 de julho que traz a reinstalação da comissão especial sobre mortos e desaparecidos Desaparecido. políticos. Uhum. É uma comissão que não pode ser desfeita assim, ela é fruto de uma lei de 1995 do governo Fernando Henrique Cardoso, e é uma comissão que tem que atuar nesse sentido, inclusive, da busca e Concluir, né? Ela esclarecimento tem que chegar das numa mortes e conclusão, dos né? desaparecimentos. Exatamente. Tem que chegar numa Então, veja, a conclusão. gente faz. Eu penso, eu seria. Eu escreveria de qualquer jeito, porque eu sempre gostei muito de ficção e de escrever. Acontece que os fatos da E minha faz muito, e vida, escreve muito bem, viu, gente? Porque tem gente que diz, eu gosto de escrever, mas escreve mal. Olha, você escreve muito bem. enfim, mas os fatos da vida me conduziram nesta direção de aprofundar o jornalismo, não aprofundar muito a ficção, ter ficado só com publicado um texto de ficção. Aliás, eu publiquei uns poucos contos esparsos aí, mas não publiquei como livro. Uhum. E Coisa que tem. eu pretendo fazer doravante. Então, isso que eu ia te perguntar. Tá, te animou agora que você fez essa, vamos dizer, nova edição? Você ficou animada com escrever mais? Como é que está isso? Fiquei bem animada. Eu tenho um romance em costura, Uhum. romances demoram, né? Romances, É, aquelas coisas. é. Eu tenho um romance
O nome não será Sombras do Quarto Amarelo, mas eu acho que sempre terá Sombras do Quarto Amarelo. É. O Quarto Amarelo é o lugar onde eu fiquei presa naquele quartel, desesperado. E aparece, né? Você Aparece, escreve aqui muitas aparece. vezes. Uhum. E tem alguns contos, né? Alguns contos mais extensos e tal. A questão, uma questão que ao longo da vida eu abordei pouco, mas que me interessa muito é a questão do racismo, né? Uhum. E eu, aliás, quando eu editei esse livro, eu disse, eu vou editar esse livro, vou editar o da Tessa, porque Tessa, minha filha, Uhum. tinha, Também li o livro dela, tinha muito os bom. textos, mas não tinha publicado ainda esses textos na forma de livro. Então, foi um desafio também para marcar os 50 anos Inclusive, da. gente, ó, a Tessa é uma pessoa que já já vai estar aqui também contando, né, a história desse livro aqui na nossa Esquina de Escribas. Então, Fernanda, eu pensei, ao fazer essa editora, vou publicar esses dois, e pensei em publicar muitos livros de mulheres. E quando me perguntei, na verdade, eu peguei a minha empresa, que já fazia trabalhos de comunicação desde 1989, né, essa mesma empresa, a ADT, e infleti para publicar livros, sobretudo a partir de agora. Arete. Daí, eu pensei que essa editora deve publicar ficção ou não ficção ligadas às diversidades, todas as diversidades, com toda a minha preocupação política Sei, de inclusão, né? sei, sei. E eu brinquei com o meu novo publicado, né, que o livro está sendo lançado, que eu disse a ele: você é homem branco, é exceção dentro da minha editora. Ele deu Sinta-se muita muito risada. honrado, né, de estar aqui. Exato. Então, eu imaginei que teria toda essa coisa da diversidade e eu publicaria também aquelas coisas acadêmicas que eu não publiquei, né? Os textos que vieram da tese de doutorado, da dissertação de mestrado, enfim, porque eu estava muito mais ligada no jornalismo do que na academia, Uhum. mas tem algumas coisas para publicar ali. E pensei que eu publicaria romances e contos. Eu via assim o meu processo de envelhecimento eu só publicando romances e contos, né? Eu vejo um pouco assim. E só que eu resolvi me meter também numa velha paixão, que é documentário. E agora está com a história do documentário. Estou com essa história de fazer o documentário ligado à Operação Cacau e tal, toda essa história dos 7 assassinados da AP, dos quais apenas um corpo foi devolvido para a família fazer os funerais, né? Sei. Que foi o Zé Carlos Mata Machado. Foi o único que a família devolveu, graças à influência mesmo do professor Edgar Mata Machado, na época, o pai dele, né? No meio jurídico brasileiro, etc. Todos os demais, Até filhos agora de não. classe média ou de famílias mais pobres, ninguém teve o corpo devolvido, ninguém. Então, o documentário eu já queria fazer e eu acho que boa parte da minha vida eu gostava muito da ideia de ter pelo menos um documentário ali entre as coisas que eu fiz na vida, né? Então é isso. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito dessa sua frase aí. Agora, nesse processo do envelhecimento, né, me vejo assim, né? Me vejo fazendo, né, publicando livros, e, por que não, escrevendo, né? E o documentário, né? Porque tudo é linguagem, tudo está contando essa história, né? Que precisa ser contada, né? Pois é. Agora, Maria Lúcia, me diz uma coisa, como é que as pessoas compram o seu livro? Isso é muito importante. Olha, é bem fácil. Nesse momento exato ele está esgotado e eu estou perturbando o juízo da. Olha, primeira vez, hein, que Mas a é que gente foi uma entrevista tiragem alguém com pequena, livro duzentos e físico. cinquenta e esgotou. Olha Aí eu só, estou parabéns. Ah, insistindo com a gráfica, que é a Eskenazi, né, que fez esse livro, eu estou insistindo
para me mandar logo, urgentemente, Uma mais um reimpressão, tanto. certo? É. Mas a forma de comprar é fácil, é areteeditora.com.br. Uhum. Eu acho. Vai estar, gente, na descrição, vou dar esse caminho. E aí E aí é fácil. isso, e você pode pôr lá, né? Colocar lá, esgotar em breve, né? Isso, é. Eu Pessoal, vou falando. colocar em breves logo, porque eu acho que é coisa de 10 dias por aí, Ótimo, né? perfeito, perfeito. E aí é isso. Então pode ser adquirido assim. Eu estava vendo livrarias ainda, mas não tem nenhuma que esteja com alguma coisa firme. Então eu acho que o melhor é pela editora mesmo. E Perfeito. eu mando por E você correio. não tem versão digital, né? Nem pensa nisso. Como é que é? Não, Não. não quero. Eu não quero livro digital. Eu quero livro físico. Ah, muito bom. Não é Eu uma não sei se opção, você né? viu, não sei se você viu uma fala da Marilena Chauí, que estava junto com a Erundina nesses dias, Não, não. e ela tá, é muito, procura no Instagram que você vai se divertir, procura no Instagram da Erundina. Ela tá dizendo assim, gente, eu sou uma pessoa do século XX. Com certeza. Eu não tenho afinidade com o século XXI. E aí ela está contando que os filhos e netos deram de presente a ela uma Alexa, né? É, Alexa. Aí ela perguntou, ela resolveu perguntar lá num determinado dia, um determinado momento, onde estava, na obra de Machado de Assis, em qual dos livros, a frase ao vencedor as batatas. Ah, Se no, se no Quincas Borba, se no Dom Casmurro ela sabia que não é. era, enfim, ela estava querendo saber em qual estava, em que pedaço, que página e tal. E aí ela faz a pergunta para a Alexa, e a Alexa, a robô, responde: o mercado de batatas está aquecido, não sei o quê, não Claro, sei o quê. Isso é o século XXI. agora a justiça seja feita. Se ela tivesse perguntado no chat GPT, ele daria a resposta e o trecho. Ah, mas chat GPT, como ela diz, é século XXI demais, gente. Não, mas só falando sério, é impressionante. Impressionante. A Alexa ela é mais burrinha, né? Ela vai no É, Google, então ela não entende. Ela não entendeu a pergunta. Batata. Vou falar de batata. vamos falar do Marilúcia, mercado, né? Marilúcia, olha, nós vamos parando aqui, né, por causa do tempo, mas olha, foi um prazer inenarrável, inenarrável estar com você aqui. E espero, veja bem, que você, à medida aí que você for avançando aí no seu documentário, né, ou no próximo livro, volte aqui para a gente conversar. Ou podemos também, mais tarde, em outro momento, conversar sobre. Estou muito interessada, porque estou escrevendo um romance agora, então estou muito interessada em, sabe, como é que é escrever um romance, né? Um pouco você adiantou aqui, né? Mas acho que esse é o interesse também de muita gente, né? Essa conversa mais assim de gêneros, né? E o romance, que é um dos mais tradicionais, né? Da Uhum. gênero, né, da literatura, e ao mesmo tempo ele se renova o tempo todo, e todo mundo fala, o romance já morreu e está falando isso há um século. Não Né? morre, né? Não morre assim tão Esse, fácil. esse é o verdadeiro imorrível. Olha, Fernanda, foi um prazer enorme conversar aqui com uma escritora sobre escritas e fico à disposição quando você quiser. E Maravilha. se em algum momento na editora abrir um espaço também de conversa, no site da editora abrir um espaço de conversas com escritoras, você está na frente ali da fila. Perfeito, perfeito. Então tá. Então, gente, esse aqui é o canal Esquina de Escribas, e essa entrevista foi com a Mariluce Moura. E guardem o nome desse livro, vale a pena, comprem, né? Para que vocês possam ter o prazer que eu tive, e o prazer e o conhecimento, que é uma coisa legal que ele faz e que a literatura faz, que também trazer conhecimento. Aqui, no caso, conhecimento de uma época,
né, conhecimento de uma situação e que não ficou lá, não. É uma situação que, de alguma maneira, continua. Então tá. Maria Lúcia, beijo, beijo grande. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.